Santos, muito bom dia a você que acompanha a programação da Band. Hoje é quinta-feira, 11 de setembro, e o Acontece Regional está começando. Vamos acompanhar alguns dos assuntos desta edição. 13 anos depois da morte do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, a família de Toninho ainda luta para incluir a Polícia Federal nas investigações. Vigilância sanitária encontra alimentos impróprios para consumo em restaurante de fast food e o gerente do estabelecimento é preso. E ainda, vereadores de Campinas aprovam em primeira discussão o projeto de lei que prevê a pavimentação das ruas na área de preservação ambiental dos bairros Carlos Gomes e Chácara Gargantilha. Teremos ainda a coluna esportiva de Carlos Giacomelli. Lembrando que você pode e deve participar do programa mandando sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente pela nossa página no Facebook e ajude a fazer o Acontece Regional. Vamos saber agora como está o trânsito nesse instante em Campinas. O repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade, circula pelas ruas e avenidas da cidade. Bom dia, Marcão. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Nesse momento, na sua tela, imagens da Sincamp, João Jorge com a Salles de Oliveira. E, por enquanto, o motorista não encontra pontos de parada ou lentidão. Pela Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, um trânsito mais carregado, tanto no sentido Valinhos quanto no sentido centro. E o motorista precisa redobrar a atenção no cruzamento com a Jorge Tibiriçá, isso em direção ao centro, porque o semáforo está embandeirado nesse ponto. E por causa disso, quem segue pela Jorge Tibiriçá no sentido suíte vai encontrar também uma formação de fila no cruzamento com a Engenheiro Paula Souza. Quem segue nessa direção pela Tibiriçá também vai encontrar formação de fila na chegada ao balão da Sanasa. Em direção ao Parque Prado pela Tibiriçá, o motorista também vai encontrar lentidão nesses dois pontos. E na Serafim Piazon, o motorista vai encontrar um trânsito mais intenso até a Comendador Enzo Ferrari, até a altura da universidade. Depois o trânsito flui bem, Sena. Ok, muito obrigado, Marcos Andrade. E agora a gente verifica a situação das rodovias que servem a nossa região. Temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. Esse é o quilômetro 13 da rodovia Anhanguera. Visibilidade boa, você vê aí o 47 da rodovia dos Bandeirantes. Motoristas também desenvolvem boa velocidade sem maiores problemas. Não há pontos de lentidão neste trecho. Aí já mais complicado é Campinas 103 da Anhanguera, na alça de acesso a Dom Pedro I. Esse ponto sempre é um pouco mais prejudicado, fluxo carregado e, portanto, exige cautela do condutor. Pouco mais à frente aí, ó, 106 da Anhanguera, complicada a situação também para o motorista, hein? Muita lentidão. Muito provável que tenha algum acidente ou carro parado ali, a gente vai verificar. Chegada à capital paulista, tranquila pela rodovia Anhanguera. Não há problemas aí para os condutores que chegam à capital. Aí, a altura de Jundiaí, 58 da Anhanguera, a situação também, o quadro é de normalidade. Daqui a pouquinho, outra panorâmica das estradas da nossa região. Agora, a gente confere as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas. Obras na Glicério só começam em janeiro. Correio Popular. Urbanismo agiliza plantas e alvarás com sistema digital. Folha de São Paulo. Marina e Dilma empatam no primeiro e segundo turnos. E o Estado de São Paulo. Base aliada age para esfriar denúncias sobre a Petrobras. Em Indaiatuba, um homem foi preso com quase 400 quilos de maconha. O pintor foi preso em flagrante. A polícia encontrou com ele 360 quilos de maconha. Para não chamar a atenção da polícia, o acusado embalou a droga. Mas uma denúncia anônima feita ao 190 revelou o crime. A polícia montou uma estratégia. Monitorou por 2 meses os passos de Carlos Henrique da Silva. E só quando ele carregava o carro com a maconha é que os policiais fizeram a abordagem. E aí não teve jeito. Ele confessou que receberia R$500 para levar a droga até Campinas. A droga estava separada em caixas de papelão, pronta para ser entregue. O pintor não quis contar quem seria o dono da encomenda ilegal. Ele alegou que havia sido contratado por R$500 para dirigir o veículo até a cidade de Campinas, mas não especificou por quem nem aonde ele ia deixar esse veículo. E na hora da lavratura do flagrante, ele usou seu direito constitucional de se manifestar apenas em juízo. A Polícia Civil ainda tem outros 2 desafios. Descobrir de onde o pintor conseguiu a maconha e como o entorpecente chegou até Indaiatuba.
Carlos Henrique da Silva não tinha passagem pela polícia. Agora vai responder por tráfico de drogas. A família do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, assassinado em 2001, aposta na troca de comando da Procuradoria-Geral da República para conseguir que a Polícia Federal finalmente investigue a morte de Toninho. 13 anos depois do crime, um novo pedido para federalização do caso aguarda análise em Brasília. O caso ainda não tem solução. Este ano, diferentemente dos outros, não aconteceu nenhum ato público por causa do período eleitoral. Mas no site criado para acompanhar as investigações, foi divulgado um manifesto de indignação. De acordo com a publicação, são 13 anos sem avanços e sem a resposta de quem matou Toninho. Até agora não houve investigação mais aprofundada. A própria polícia diz que não tem infraestrutura para isso. E acho que é verdade, a polícia não tem infraestrutura. Eu só não sei por que eles não têm infraestrutura. Se é realmente para não fazer a investigação, né? Mas não estou nada satisfeita. Familiares do ex-prefeito de Campinas defendem a hipótese de crime político. A viúva ainda aguarda uma resposta da Procuradoria-Geral da República sobre a possibilidade de federalização do caso. Que o novo Procurador-Geral da República federalizou alguns crimes no estado de Goiás, né? Crime contra os direitos humanos, no qual a gente enquadra o crime, o assassinato de Antônio, né? Então, passando as eleições, acho que a gente vai fazer uma visita lá ao Procurador-Geral da República para ver. A gente já tem um pedido lá para saber o andamento desse pedido e, quem sabe, esse procurador não federalize, né, o crime. A única explicação dada até agora para a família foi a do Ministério Público, que apresentou denúncia contra Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho. Segundo o MP, Toninho foi morto por atrapalhar a fuga da quadrilha do criminoso. Apesar disso, a Justiça mandou reabrir as investigações. Toninho foi morto com um tiro em 10 de setembro de 2001. Ele foi encontrado morto dentro do carro que dirigia, próximo a um shopping da cidade. O crime acabou ofuscado porque aconteceu poucas horas antes dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York. O político ficou apenas 8 meses à frente da Prefeitura de Campinas. Como você viu na reportagem, o inquérito da Polícia Civil foi reaberto em 2010. No ano seguinte, a Polícia Civil decretou sigilo nas investigações. Mas, de acordo com fontes ouvidas pela Band, pouca coisa foi acrescentada. Hoje, o secretário, ou melhor, nesta quarta-feira, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grella, negou que a falta de estrutura da polícia esteja atrapalhando as investigações. A Polícia Civil está dedicada a este caso. Todas as informações que elas têm recebido, ela tem checado, tem pesquisado, tem investigado. Não tem nenhum elemento de informação ou nenhum dado que tenha chegado à Polícia Civil que não esteja sendo objeto de investigação de trabalho. Então, eu posso garantir que a Polícia Civil está empenhada. É um caso difícil, mas ela está trabalhando, sim. Olha, a apuração da morte do prefeito Toninho começou com muitos problemas. Houve troca de comando na investigação durante várias fases do inquérito. Inúmeras versões foram levantadas, muitas especulações foram feitas. E esse imbróglio só serviu para alimentar o imaginário popular de que alguma coisa mal explicada permanece escondida. Mas tem uma coisa que me intriga nessa história. Por que a viúva Rosiana Garcia não é atendida pelo governo federal, que há 12 anos é do mesmo partido de Toninho? Nesse pedido dela de federalizar a investigação, o ex-presidente Lula sempre desconversou sobre o assunto. E no segundo mandato nem recebeu Rosiana em Brasília. Eu conversei várias vezes com a viúva de Toninho e ela é categórica em dizer que tanto o governo atual quanto a cúpula do Partido dos Trabalhadores não vem se empenhando nesta empreitada. Olha, o gerente de um restaurante da rede de fast food Habib's foi preso pela Polícia Civil de Campinas. Após denúncia, os investigadores e agentes da Vigilância Sanitária encontraram alimentos impróprios para o consumo armazenados na unidade da Via Expressa Norte-Sul.
O gerente foi trazido para o 13º Distrito Policial, onde foi ouvido pelo delegado. O homem foi preso em flagrante pelo crime contra as relações de consumo. O delito é inafiançável. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. O gerente nega, mas os funcionários, todos os funcionários, inclusive o chefe da cozinha, alega que o gerente tinha conhecimento e o dono da empresa. Nós vamos apurar direitinho isto e, se for o caso, a gente inicia também o proprietário da empresa. Os agentes da Vigilância Sanitária foram acionados a pedido da Polícia Civil, que foi até o local depois de uma denúncia. Segundo os investigadores, alguns alimentos que deveriam ser servidos em um prazo máximo de 3 horas tinham sido manipulados na noite anterior. No freezer, os produtos também estavam armazenados de maneira irregular. Também havia matéria-prima com a data de validade vencida. A Vigilância Sanitária recolheu todos os produtos com irregularidades. Os técnicos também encontraram problemas com a higiene da cozinha. Por isso, o local vai ficar fechado até que todas essas questões sejam resolvidas. Clientes do restaurante foram surpreendidos pela notícia da interdição. Situação péssima, né? Para quem costuma vir aqui normalmente almoçar aqui, é uma situação super desagradável, né? Acho um susto, né? É, um susto e não vamos mais frequentar, né? É um absurdo. O Habib's informou que a franquia é abastecida todos os dias, recebe a visita do Departamento de Qualidade. A empresa garantiu que toma cuidado com relação aos produtos e que aqueles que não estão nos padrões são descartados conforme determinação da Vigilância Sanitária. Bem, é necessário então verificar o que aconteceu com esta unidade, porque os agentes da fiscalização efetivamente flagraram inconformidades. E veja em instantes, vereadores de Campinas aprovam em primeira discussão um projeto de lei que prevê a pavimentação na área de preservação ambiental dos bairros Carlos Gomes e Chácara Gargantilha em Campinas. A gente volta já, não saia daí.